Bem, pessoal, a última parte agora, as questões de APs de anos anteriores, ok? Então, observem as questões aqui trabalhadas, anotem e depois respondem as questões no Forms, beleza? Vamos lá então. Então, começando aqui pela figura do lado esquerdo, figura 1, 2 e 3, nós temos aqui, observe a sequência de figuras. Então, é uma sequência igual do primeiro bimestre, só que agora a gente vai trabalhar com o expoente, tá? Então, seguindo o mesmo padrão observado, a divisão do total de quadrados da figura 8 pelo total de quadrados da figura 3. Então, veja o seguinte, ele quer uma divisão, ele quer subtrair, porque a divisão de potências é uma subtração do expoente. Então, do total do expoente da figura 8 e da figura 3. Então, vamos observar o seguinte, sempre possui 3 quadrados, ok? Então, é 3 elevado a n, que é o número da figura. Então, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, e a figura 3, 3 elevado, então, 3 elevado a 3, a figura 3. Então, oitava figura, 3 elevado a 8, tá? Então, 3 elevado a 8. Agora, nós subtraímos, que é a divisão, 3 elevado 3 elevado a 8 menos 3 elevado a 3, 5. Então, nós temos a resposta letra C, tá? Então, a alternativa aqui é a letra C. Uma outra questão, igualzinho à questão lá do quadradinho que nós trabalhamos na primeira parte, no primeiro vídeo, tá? O círculo mágico é abaixo o produto de 3 valores, partindo do centro para a extremidade. Então, olha o centro. Quanto que é o centro? É 5. E aí vai para as extremidades. Aí ele quer saber o seguinte, a partir do padrão observado, o valor de x, que está faltando ali. Percebe o seguinte, está faltando x onde? Onde combina com 5 elevado a menos 7. Ou seja, lógico que é o mesmo valor no campo verde e no campo azul. Veja o seguinte, qual que é a regrinha da potência? Para 5 elevado a 5. Por que 5 elevado a 5? Porque é o produto dessas 3 indicações de cores aqui, tá? Sempre 5 elevado a 5. Então, vamos lá. Eu tenho 5 elevado a 1, 5 elevado a menos 7. Eu preciso achar o valor respectivo do x, que a resposta, ao somar, eu vou encontrar 5 elevado a 5. Então, a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Tá? Uma dica, eu tenho um expoente negativo e o resultado é positivo. Então, eu tiro um valor e a resposta é positiva, então esse valor que eu estou procurando do x tem que ser positivo. Por quê? Porque eu vou tirar e mesmo assim vou ficar positivo, tá? Então, muita atenção nas alternativas e vocês respondem no formulário, ok? Eu a cada 5 minutos, tirando o fone porque sinto que alguém está me chamando. Outra questão, uma análise de 2 gráficos, de um gráfico com 2 informações, que é o do Benê e da Inês. Então, é um aluno do curso de matemática e fez um acordo com a Inês. Vamos lá para a informação. No 8º dia,
Inês percebeu que estava pagando o mesmo tanto que estava recebendo de Benê e questionou sobre o motivo para isso estar acontecendo. Benê demonstrou que o valor pago por ela era descrito uma função exponencial. Então veja o seguinte, a Inês ela paga de acordo com uma função exponencial e o Benê paga em uma função afim, função do primeiro grau. Nós já trabalhamos isso. Os gráficos que representam os valores pagos e recebidos por Inês são... Então, existe um gráfico que tem um ponto comum do valor de Benê e do valor da Inês. Vamos entender, então. Então, Benê é a função do primeiro grau. Então, no primeiro dia ele guardou 80 centavos, no segundo 1,60, terceiro dia 2,40. Então, continua os demais dias. Já a Inês é uma função exponencial. Então, era 0,05, 0,10, 0,20. Continua. Então, no oitavo dia, então existe um ponto comum, que é o oitavo dia. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar as funções. Então, eu tenho que o Benê 0,8, que é o valor fixo, vezes x de 8 dias, 6,4. E da Inês? 0,05 vezes 2 elevado a 8 menos 1, que no caso também será 6,4. Qual é o gráfico que no oitavo dia representa esse valor de 6,4? Tá? A, B, C, D ou E. Tá? Então, veja o seguinte. A abscissa, que é o x, é o número de dias. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro, oitavo dia. Então, está bem afastado. Então, já dá para ter uma noção de qual que é a função. E outra coisa, uma função afim, que é uma função linear, e uma exponencial. Nós já trabalhamos exponencial. Então, o único gráfico que representa essas condições é a letra D, ok? Continuando. Professor, como se diz dia de pagamento? Vamos agora fazer uma aplicação das propriedades da potência. Então, nós já trabalhamos isso também lá no primeiro vídeo, em alguns exercícios. Então, 15 elevado à quarta, 35 elevado à terceira potência, 21 elevado à terceira potência, ou ao cubo. E 1 dividido por 105 elevado à quinta potência. Tá? Então, uma dica: decompor em números primos. Então, 15, 35, 21, 105. Ok? Feito isso, você joga agora os valores decomposto de cada um elevado ao seu expoente. E aí, você aplica a relação da propriedade das potências, tá? Junta os valores de 3, junta os valores de 5, junta os valores de 7. No caso, como é uma multiplicação, você soma, tá? E ali tem um que é a subtração, que você vai retirar o menos 5. Uma dessas é a alternativa correta. Então, aplicando, vocês encontrarão a resposta, tá? Depois eu passo a resposta para vocês, depois dessa semana de aula, beleza? E olha só agora essa outra questão. Os grandes cabos de aço utilizados em pontes e viadutos são constituídos por meio de composição de outros cabos. Então, olha só. O cabo estrutural é composto de 16 cabos médios, que é composto de 16 cabos menores, que é composto por 16 cabos simples. Então, a quantidade de cabos de aço simples que foram utilizados. Então, 16, 16, 16. É igualzinho o exercício do estacionamento
dos carros, dos automóveis. 4 rodas, 4 carros, 4 rodas, 4 parafusos. Tá? Então, 16, 16, 16. Mas as alternativas não têm 16. Tá? E tem um número primo, 2. Então, aplica a regra da potência e descobre quanto que é 16 na potência, na base 2. E aí vocês acharão a alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Você tá dormindo e do nada sente que vai cair. Assinale o gráfico que representa a função. Então, 2 elevado a x mais 2. Então, maior que 1, gráfico crescente, função crescente. Então, já posso só averiguar duas alternativas, a A ou a B. A C não, porque a C é uma função do segundo grau, a D também não, e a E também não. Então, como que a gente vai descobrir se é a letra A ou se é a letra B? Aplicando os valores em x. Então, quando x for igual a zero, 2 elevado a 0 mais 2, que vai dar 2, 2 elevado a 2, 4. X elevado a menos 1, menos 1 mais 2, dá 1, 2 elevado a 1, 2. Feito essas duas contas, você já vai encontrar a alternativa, que nesse caso é a letra A, tá? Então, se você perceber esses dois valores, de 0 e menos 1, respectivo 4 e 2, você vai identificar que é o gráfico A. E agora, assinale o gráfico da função apresentada a seguir. Opa, desceu, então ele é decrescente. Qual desses A, B, C, D e E é o decrescente? Teria que ter um valor entre 0 e 1. Nenhuma aparece como 0 e 1. Mas então, como que a gente resolve? Usando a regra da potência. O que a gente tem ali na regra da potência? Um expoente negativo, tá? Então, o único com expoente negativo que o valor da base é positivo é a letra D. Então, qual a expressão? Qual a representação? A letra D. Y igual a 2 elevado a menos x. E se você inverter, vai ficar meio de x, tá? Olha lá o estacionamento de novo. Falamos disso, né? E também foi trabalhado na aula do centro de mídia. Então, do dia 3 do 8. 4 vezes 4 vezes 4. 4 elevado à terceira. E agora? Esse exercício, de novo, do quadrado mágico. Só que agora ele quer o valor da letra D. Quanto que vale a letra D nesse quadrado mágico? Então, como nós já trabalhamos o valor da letra C, a gente pode, então, aproveitar o que foi entendido e aplicar agora nessa questão. Então, para a letra D, que nós temos, vamos olhar onde que está o D, na mesma linha do valor do A. Então, vamos achar o valor do A. Quanto que vale o A? 3 quintos, 3 elevado ao cubo. E para 3 a sexta, então eu preciso que sejam 3 elevado a menos 2, tá? 5 mais 3, 8. Para 6, faltam 2. Por isso que o A é menos 2. E o D? Quanto será? Se o resultado do produto é 3 elevado a 6, eu já tenho 3 elevado a menos 2. Tenho 3 elevado a 2. Falta quanto para 3 elevado a 6? Deixo com vocês. Anotem e vocês
encontrarão a alternativa correta. Não esqueçam de mim, do meu nome. Olha a dica. Minha voz na vida real. Minha voz em gravações. E agora, representação gráfica. Opa, a gente acabou de trabalhar essa questão, né? Então, qual que é o gráfico da função meio elevado a x? Decrescente. Então, o único que é decrescente é a letra T, tá? Essa tá bem fácil. E olha só essa questão. Certa substância radioativa se decompõe. Decompõe, então significa que o valor vai diminuindo. Percebam que tem um menos ali do lado do 0,25, tá? Se ele vai diminuindo, é um gráfico decrescente. Então, é a pergunta. Partindo de 60, parte de 60, o gráfico representa a decomposição, é qual? A, B, C, D ou E? Então, vejam uma coisa. Ela é decrescente, o valor começa no 60 e diminui. Qual o único gráfico que o ponto começa no 60? A letra C, que é a alternativa correta. Começa no 60, diminui na expressão de m igual a m0,60 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Tá? Então, a certo tempo, essa substância desaparecerá. Estamos terminando. Indo incomodar minha mãe para sair do tédio. Então, agora, uma indústria, um funcionário recém-contratado, produz menos que um operário experiente. Então, veja o seguinte, foi dado uma função exponencial por 180 menos 110 vezes 2 elevado a menos 0,5t. Só que ele disse que o t é o tempo de experiência em semanas. Aí pergunta, assim sendo, o funcionário recém-contratado produzirá diariamente nos seus primeiros dias? Então vamos lá, pensando no exercício. Vou aplicar a fórmula, que eu já tenho. Mas primeiros dias, completa uma semana? Não, então 0 semanas. 0 semana, então t vale 0. Então, aplicando a fórmula t elevado a 0, todo número multiplicado por 0 é 0. 2 elevado a 0, 1. Então, 180 menos 110, 70, alternativa A. Então, o funcionário produzirá na primeira semana, nos primeiros dias, 70 peças, tá? E essa questão, já trabalhamos ela, já foi trabalhada também no centro de mídia. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? O que você tem? Certo? Qual a mesma alternativa? Dica R$200. Preste atenção. Por fim, chegamos ao final da aula. A aula bem mais leve e muito mais tranquila. Anotar as questões, reassistem o vídeo, revejem as questões e continue com joinhas nos nossos vídeos. Ok? Abraço. Tchau. Então, se você tiver um peãozinho guarda-feira, um dia não sei, mete o